o Estado tivesse a iniciativa de desencadear um processo para introduzir esse tipo de alterações, podíamos estar perante um caso de processo de reequilíbrio financeiro. Ou não? Se fosse o Estado, vamos imaginar uma situação em que o Estado terminasse toda a cobrança de portagens tem que ser por via eletrónica. Aí estava a interferir no modelo de negócio da empresa, que tem as suas praças de portagem e que muito provavelmente deveria evocar, não sei, que o risco de cobrança é muito maior na via eletrónica, aí estaria, porque já estava o Estado a tomar uma decisão que interferia com o modelo de negócio da concessionária. Então quer dizer que, por exemplo, com o que se fez com as portagens, aquilo que vos competiu fazer foi uma espécie de contenção de danos, evitar encargos maiores para o Estado pela introdução de portagens, que é uma coisa que nunca ninguém imaginou que fosse acontecer. Ou seja, é uma espécie de contenção de danos para evitar um processo de reequilíbrio financeiro em que os pagamentos por disponibilidade ou estão em linha com o que era para pagar em regime SCUT ou têm uma pequena diferença. Ora, o que nós daqui verificamos é que até nisto, as alterações que eram apontadas como inevitáveis e incontornáveis para as contas públicas resultaram, principalmente, antes de mais, a favor das concessionárias, que garantiram aqui uma espécie de seguro de vida em relação às alterações que viessem a acontecer. E última questão, Sr. Presidente, relativamente às alterações que estas políticas têm feito, se eu tivesse alguma parte na terceira ronda para isso, talvez ainda aproveitasse. Mas, para já, se ao longo dos anos, do ponto de vista das opções e da estratégia, se há diferenças entre governação PS e PSD-CDS neste tipo de condução de processos de PPPs. Muito obrigado. E como continuava a pagar por tráfego e a pagar novamente aquele tráfego adicional. E estaríamos, se calhar, numa condição, enfim, eu estou a especular o que poderia ser o futuro, mas com um grande risco de o Estado, se calhar, estar a pagar duas vezes a mesma coisa. Então, mais valia não ter pedido portagens. Essa é uma decisão que, como lhe disse, é completamente alheia à Comissão de Negociação. Vamos passar a palavra. Não tenho, enfim, eu comecei a trabalhar nesta área num governo PSD, não tive, enfim, não. Eu acho que às vezes a questão aqui tem mais que ver com a personalidade das pessoas do que propriamente com os partidos. Eu nunca alterei a minha atuação e a minha forma de comportamento em função dos governos que estavam, portanto, aí não consigo identificar diferenças. O senhor disse há pouco que 90 e tal, não sei se ouvi, 99% dos encargos com as SCUT decorrem do tráfego. 90 e tal % dos encargos com as SCUT decorrem do tráfego. Essa é a questão fundamental do contrato SCUT, foi isso? Sim. Desculpe. Decorriam do tráfego enquanto ela, porque repare, a única coisa que está, tirando um caso, há alguns contratos que previam, contemplavam algum subsídio ao investimento na fase inicial, e portanto, outros tinham os tais piques, que é os pagamentos durante a fase da construção, mas são inexpressivos, quer dizer, se olharem para o relatório do Tribunal de Contas, deles lá estão, enfim, o valor é perfeitamente irrelevante, o resto era tráfego pago pelo Estado. Muito bem. Então, olhando para este processo, do ponto de vista das concessionárias das PPP em regime SCUT, a decisão política do lado do Estado de introduzir portagens foi a melhor coisa que podia ter acontecido a estas concessionárias, porque mantém-se a remuneração, abandona-se o critério de tráfego, entra o da disponibilidade, precisamente na altura em que aqueles fatores que o senhor falou há pouco, PIB para aí abaixo, atividade para aí abaixo, combustíveis a aumentar. Se não houvesse esta alteração dos contratos e se mantivesse o regime SCUT e não houvesse introdução de portagens, o que é que acontecia às concessionárias, na sua opinião? Provavelmente, numa perspectiva de crescimento económico, as concessionárias não aceitariam este negócio. Provavelmente, numa perspectiva de crescimento económico, as concessionárias não aceitariam esta troca. Então, neste contexto económico, isto foi a melhor coisa que lhes podia ter acontecido. Na medida em que a crise económica, que já era previsível em 2010, 2011, 2009, até mesmo, porque em 2008 é que isto rebentou em termos internacionais. Portanto, 2, 3 anos nesse contexto internacional, na teoria é como o senhor diz, mas na prática, que era evidente, era a melhor coisa que podia ter acontecido às concessionárias, não é? Portanto,
portanto, era sempre um cenário de contingência político-económica resultante da decisão política entre o acordo PS-PSD de introduzir portagens, desce lá para onde desce, e então os senhores tinham que se desenvencilhar do problema em termos negociais, basicamente. Se não precisássemos de introduzir portagens, não precisávamos fazer esta negociação. Há quem agradeça. O senhor disse há pouco que as comissões de avaliação só tinham e têm de avaliar as propostas, e essa análise é ajusante da decisão de optar entre PPP ou contrato público de empreitada. Eu pergunto, esta decisão de optar entre um tipo de contrato ou outro, se não vos cabe às comissões de avaliação, então é onde é que se toma esta decisão? Todos os estudos socioeconómicos foram desenvolvidos contratados pela EP, encomendados pela EP, realizados pela EP. Portanto, a Comissão apenas era utilizadora desses estudos. Então isso significa que era a EP que tinha que ter apresentado o comparador público ao decisor político? É isso? Naturalmente que sim. Competia às comissões alertar nos seus pareceres para a ausência desse comparador. E fizeram. Muito bem, muito obrigado. A minha última questão tem a ver com os tais fatores de imprevisibilidade todos que aparecem. Eu sempre lhe quero dizer que compromissos assumidos por escrito, por exemplo, do Poder Central junto de autarquias, mesmo que não estejam nos contratos de PPP, são para valer, e quando alguém exige que eles sejam cumpridos, estará a cumprir o seu papel. Estou a falar do caso dos municípios, por exemplo, em relação a certas obras, a certas intervenções na via, atrasos que o Governo diz que são imputáveis a câmaras e, se calhar, vendo bem, até poderão não ser. Mas a minha pergunta, no fundamental, tem a ver com isto. Nas PPPs, os atrasos, as derrapagens, as alterações, são sempre culpa de alguém. E são apontados a dedo. Isto, dirá o Governo, foi a Câmara. Isto, dirá o Governo, nem sempre o Governo, até a concessionária, dirá, isto foi por culpa deste senhor. Aquilo que aconteceu foi por causa daquilo. E, portanto, em PPPs, onde se conseguiu maior eficácia foi na atribuição de culpas, digamos assim. Eu vou terminar. A minha questão é, se nas PPPs é sempre tudo culpa de alguém e depois isso traduz-se em alterações do contrato ou em ativações de cláusulas do contrato, se nós formos a decompor, como dizia há pouco, o mesmo tipo de fatores em relação ao contrato por empreitada, nós chegamos à conclusão que, em termos líquidos, vamos lá, em termos práticos, da vida real e concreta, as PPPs que no papel são sempre boas, na prática são sempre piores que o contrato por empreitada.